Vamos direto ao ponto. Hoje, o nosso foco é uma jornada fascinante por uma das lutas geopolíticas mais sofisticadas e transformadoras da história humana. Imagine um momento único, onde pessoas escravizadas não apenas romperam as correntes da opressão, mas pegaram os maiores ideais europeus da época e deram um novo significado a eles para forjar a própria liberdade. É exatamente isso que vamos explorar agora nesta análise detalhada sobre a Revolução Haitiana. Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso olhando para essa obra impressionante. Essa é a escultura O Marrom Desconhecido, ou Le Marron Inconnu, criada em 1967 pelo brilhante artista haitiano Albert Mangonès, lá em Porto Príncipe. E olha, não é apenas um monumento qualquer. A obra captura de um jeito formidável o espírito indomável dos chamados marrons. Eles eram os escravizados que escapavam do cativeiro e formavam comunidades totalmente autônomas, erguendo fortes polos de resistência naquelas montanhas de difícil acesso. Observando bem os detalhes dessa figura, surgem algumas questões centrais de cara. Quais elementos destacam essa ação revolucionária? O que exatamente a pessoa está segurando e fazendo? Repare bem, há o uso de um búzio, uma daquelas conchas marinhas grandes sendo soprada a plenos pulmões para convocar a grande rebelião. E na outra mão, um facão, um machete, que simboliza na veia o corte abrupto das correntes e a luta iminente. É literalmente a essência visual e tátil de uma insurgência altamente organizada. E para organizar nossa análise e entender como as coisas evoluíram, vamos seguir este roteiro prático. Primeiro, a joia do império. Segundo, o paradoxo iluminista. Terceiro, a ascensão de Toussaint Louverture. Quarto, a liderança de Dessalines. Quinto, as mulheres na Revolução. E, por fim, o nascimento do Haiti. Número 1. A joia do império. Riqueza e brutalidade. Agora, o que é realmente chocante ao analisar os dados demográficos de São Domingos é a absurda disparidade de poder. Cerca de 87% de toda a população era negra e mantida como escravizada, enquanto a elite branca colonizadora representava uma frágil minoria de meros 7%. Pense nisso. Era um sistema intrinsecamente insustentável. A colônia era um verdadeiro barril de pólvora prestes a explodir, mantido sob controle dia após dia exclusivamente através de uma violência sistemática e de castigos extremamente cruéis. E toda essa brutalidade implacável servia a um único propósito, que era maximizar o lucro em uma escala global que estava começando a tomar forma. Conhecida como a Pérola das Antilhas, a colônia rodava como uma máquina perfeita de plantations focadas na monocultura. Para se ter uma ideia do peso disso, o próprio economista Adam Smith a chamou de a mais importante das colônias de açúcar das Índias Ocidentais. A produção massiva de açúcar e café de São Domingos garantia praticamente 2/3 de todo o comércio exterior da França. Uma riqueza incalculável, sem dúvida, mas construída inteiramente sobre um sofrimento humano imensurável. O que nos leva à parte 2, o paradoxo iluminista, ideais versus realidade. Enquanto as plantations no Caribe operavam até o absoluto esgotamento físico, a Europa fervia politicamente com a Revolução Francesa de 1789. E é aí que bate de frente um imenso choque ideológico. De um lado, intelectuais na França exigindo liberdade, igualdade e fraternidade a plenos pulmões. Mas do outro lado do oceano, essa mesma nação mantinha intacto um sistema brutal de escravidão em sua colônia mais lucrativa. Só que tem um detalhe genial na história. A população negra escravizada não ficou apenas assistindo a essa contradição. Eles absorveram ativamente e ressignificaram esses princípios. Ideais que foram pensados lá atrás para a burguesia europeia viraram ferramentas intelectuais poderosíssimas para justificar e desencadear a sua própria luta legítima por liberdade em 1791. Parte 3. A ascensão de Toussaint Louverture, o estrategista. Então, o ponto crucial aqui é como a genialidade militar de Toussaint Louverture reconfigurou completamente o campo de batalha nesse cenário super complexo. Ele não era um líder comum, era um estrategista fora de série. Ele fundiu a disciplina rigorosa da tática europeia com a fluidez das tradições guerreiras africanas. Tava tudo no repertório dele: guerrilha, emboscadas calculadas e guerra psicológica. E tem mais, usando seu conhecimento minucioso do território, ele transformou o impacto da febre amarela em uma arma devastadora contra os europeus recém-chegados. Graças a essa inteligência ímpar, Louverture derrotou rivais, comandou um exército com 20 mil soldados e até emitiu uma nova constituição em 1801. Impressionante, não é? Vamos à parte 4. A liderança de Dessalines, libertação radical.
A trajetória de Louverture, infelizmente, foi interrompida quando ele foi capturado de forma fraudulenta pelas tropas de Napoleão, morrendo em uma prisão francesa em 1803. Com esse vazio gigantesco, o comando da Revolução passou para as mãos de Jean-Jacques Dessalines, e a liderança dele foi uma virada de chave, muito mais radical e implacável. Ele rejeitava totalmente os padrões culturais europeus, recusando-se a falar francês e comunicando-se e emitindo ordens exclusivamente em crioulo. Alguns cronistas tentaram pintar isso como selvageria, mas a verdade é que essa abordagem radical e a energia inabalável dele eram exatamente o que a Revolução precisava naquele momento de desespero, quando a França tentava reinstalar a escravidão a todo custo. Número 5. As mulheres na Revolução. As heroínas ocultas. Ao analisar a dinâmica dessa resistência, não podemos deixar de lado um grupo que teve um papel crítico e sem precedentes, mas que quase sempre acaba esquecido nas grandes narrativas. Isso levanta uma grande questão para pensarmos. Quem foi a lendária Sanidere Belair no meio de toda essa luta? O percurso de Sanidere Belair é a verdadeira personificação do triunfo sobre a opressão. Ela passou da condição de escravizada para se tornar uma combatente revolucionária implacável. E ela não ficou nas sombras, não. Belair alcançou patentes militares altíssimas e ganhou um respeito gigantesco dentro de um exército revolucionário de imensa maioria masculina. O sacrifício final dela foi a prova definitiva do seu compromisso. Diante do pelotão de fuzilamento francês, ela exigiu não ser vendada, enfrentando a morte de frente como a oficial que era. É um ato de desafio final que honra de forma visceral essa luta contra a violência colonial. E as contribuições foram muito além da linha de frente. Figuras como Maria Claire Bonner prestaram uma assistência política e humanitária crucial nos bastidores, enquanto Catherine Flon entrou para a história por costurar fisicamente a primeiríssima bandeira da nova nação. E vale dar um destaque gigantesco para isso. Dessalines quebrou precedentes históricos ao integrar oficialmente as mulheres não só no combate ativo, mas até na sua guarda pessoal. Isso era algo absolutamente impensável e revolucionário para as rígidas tradições militares da Europa na época. E chegamos à parte 6. O nascimento do Haiti, uma nova identidade. Vamos avançar e ver como tudo isso culmina na reta final. Depois de mais de uma década de guerra, a linha do tempo acelera de vez em 1803. Primeiro temos o marcante Congresso de Arcarrey, onde a bandeira foi criada. Pouco tempo depois, no final daquele mesmo ano, as forças de Dessalines esmagam o exército francês na decisiva Batalha de Vertières. Essa sucessão rápida de eventos resulta na expulsão permanente dos franceses e pavimenta o caminho para que logo no dia 1º de janeiro de 1804, o mundo receba a declaração oficial da independência da Primeira República de Pessoas Negras Libertas. A história da criação dessa bandeira no Congresso de Arcarrey carrega um simbolismo brutal e maravilhoso. A história conta que Dessalines pegou a bandeira tricolor francesa e arrancou com as próprias mãos a faixa branca central. Um gesto puramente audacioso, já que o branco ali representava a monarquia e a opressão colonizadora. As duas faixas restantes, o azul e o vermelho, foram então entregues a Catherine Flon, que as costurou brilhantemente juntas. Esse tecido unido passou a representar para sempre a união indissolúvel entre as populações negra e mulata, rasgando literalmente os traços do passado opressor. E a cereja do bolo dessa ruptura radical foi a mudança do próprio nome do país. O termo colonial São Domingos não fazia mais o menor sentido e foi substituído por Haiti. Essa é uma palavra originada no vocabulário do povo indígena taino, que significa terra de altas montanhas. Renomear a ilha foi um corte cirúrgico com o passado imposto pelos europeus e, ao mesmo tempo, um tributo poderosíssimo às populações nativas, cuja civilização havia sido tragicamente dizimada na primeira fase da conquista do Novo Mundo. O que nos deixa com uma última provocação central para encerrar nossa exploração. Como o hino nacional de hoje, La Dessalines, ainda ecoa o legado dessa luta perfeitamente legítima contra a exploração colonial. A criação da primeira república negra independente do mundo não foi só uma derrota militar para o Império Francês. Foi um verdadeiro terremoto histórico que sacudiu a filosofia ocidental e mudou as fronteiras e limites da própria definição da palavra liberdade. É uma história monumental de resistência que continua nos desafiando a entender como o mundo moderno foi forjado. Fica aí essa questão para continuarmos refletindo.